dia, bom dia. Eu sou o professor Abel. Vamos continuar aqui o nosso curso técnico e profissional em desenvolvimento de sistemas. Nosso componente curricular hoje é análise e projeto de sistemas para o pessoal do terceiro ano. Quero agradecer aí a presença da professora Vera e outros mediadores que estejam ali com a gente, os alunos que estão aí e eu aqui na Escola Estúdio. E vamos começar então. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver Storytelling, parte um, né? E as etapas das histórias, né? Como contar, como ensinar, né? Ou buscar uma solução para um problema contando uma história sobre aquilo. E creio que seja a última vez que eu vou falar, eu vou trazer exercícios, já tinha comentado ali com os alunos, que eu vou trazer os exercícios aqui porque já liberaram o meu acesso ao Alura e agora eu consigo acompanhar vocês, ou seja, eh, do finalzinho da aula a gente vai ver alguma coisinha sobre a Alura e daí vocês já vão fazer os exercícios lá também, aqui e lá, e depois a gente vai ficar só trabalhando com o Alura. Vamos ver o que temos aqui. Nessa aula aqui que nós vamos ver, compreender como o Storytelling pode ser uma ferramenta poderosa no desenvolvimento pessoal. Então, na aula anterior, né, a gente estava vendo sobre marketing digital, fizemos aquela planilha que nem todo mundo entregou. Depois eu vou passar para a professora Vera uma lista de quem entregou, mas como eu tinha dito, né, quem entregou até na semana passada ia ganhar a nota cheia e quem entrega a partir de hoje vai ter um pouquinho reduzido ali, porque temos que privilegiar aquele aluno que faz a lição lá no dia, né. Apesar que aquela planilha estava um pouco difícil, né, acho que alguns não tinham tido contato ainda com o LibreOffice Calc, então causava realmente uma certa dificuldade. Então vamos lá, discutimos análise de resultados no marketing digital, focando em conceitos e principais métricas, ferramentas de análise de dados e tendências de mercado. Hoje aplicaremos essa base de análise ao contexto Storytelling no desenvolvimento pessoal. Então, para pensarmos juntos, está ali o camarada ali, o João, né, que é um estudante tímido, precisa fazer uma apresentação sobre suas conquistas pessoais, mas está com dificuldades em estruturar a sua história de forma envolvente. E já vem na cabeça aí como que a gente vai montar o que é o storytelling, né? Na verdade, eu não vejo com muito bons olhos ali, porque me pareceu, né, conheço vários métodos, né, dessa parte do mundo corporativo e o storytelling é um dos que não é muito usual, porque minha visão particular do storytelling, ele cria um problema dentro do problema querendo criar uma solução. Então é assim que eu vejo ele. Depois a gente vai ver, vocês talvez entendam o contexto. Tem gente mais comunicativa, quem é mais comunicativo se dá bem no storytelling, tá? Quem é mais comunicativo. Daí quem é menos comunicativo, que é o caso do João ali do exemplo, não, às vezes não se dá tão bem. Então o João, um estudante tímido, precisa fazer uma apresentação sobre suas conquistas pessoais, mas está com dificuldade de estruturar a sua história de forma envolvente. Então, possíveis soluções. Há uma possível solução 1. O João pode usar a estrutura tradicional do storytelling, início, meio e fim, com um conflito claro e uma resolução inspiradora. Ou a solução 2. João pode listar suas conquistas de forma cronológica, sem conectar os eventos com uma narrativa coesa. Vamos ver lá. Me pareceu aqui a solução 1, acho que seria a melhor, né? Respondendo, as duas versões do João. Solução 2, a lista. A que não funciona. Então acho que a 1 seria mais viável mesmo. Em 2023 entrei no curso, em 2024 fiz um curso de manutenção, em 2025 consertei 3 computadores da escola. Obrigado. Tudo verdade. Dura 12 segundos e ninguém lembra amanhã. Então, o storytelling, só fazendo um parênteses, o storytelling é isso aí, é contar uma história envolvente sobre alguma coisa. Na versão da esquerda não está muito envolvente. Entrei em 2023, 2024 fiz tal coisa, 2025 arrumei lá os computadores da escola e depois ninguém vai lembrar mais disso. Vamos ver na solução 1. Solução 1. A mesma coisa, agora como história. O computador lá em casa queimou e não tinha dinheiro para o conserto.
Abri a máquina escondido e quase acabei de matar ela de vez. Passei 3 meses vendo aula e testando peça velha até acertar. Hoje, sou eu que conserto os computadores no laboratório da escola. Mesmos fatos, mesma pessoa, mesmo tempo de fala. Repare com a turma. João não inventou nada. João não inventou nada e não acrescentou conquista nenhuma. A diferença é a ordem e o problema que aparece no meio. E o problema que aparece no meio é o problema que faz a pessoa querer saber o final. Vamos ver de novo ali? O computador lá em casa queimou e não tinha dinheiro para o conserto. Abri a máquina escondido e quase acabei de matar ela de vez. Passei 3 meses vendo aula e testando peça até acertar. Hoje sou eu quem conserta os computadores da escola. Começo, meio e fim. O que é o storytelling? Narrativa. Quem é a pessoa? O que atrapalhou e como terminou? Vamos ver ali, dados. Os fatos e os números que sustentam a história. Visual. O slide, a foto, o gesto, o que o público vê. Então, ali em narrativa. Narrativa mais visual é igual a engajar. Narrativa mais dados é igual a explicar. Dados mais visual é igual a revelar. Os três juntos, igual a mudança, o público sai diferente de como entrou. Em uma frase, storytelling é a arte de contar uma história de forma organizada para que ela seja entendida, sentida e lembrada. Dá para fazer um paralelo disso aí com o tal do mapa mental. O mapa mental, o que que é? É algo que você faça para você não esquecer. E ele começa de quê? Quem já estudou mapa mental aí? O mapa mental ele começa do quê? Ele começa daquilo que você vai estudar ou começa daquilo que não tem nada a ver com o que você vai estudar? Me fala aí, quem já ouviu falar de mapa mental? Acho que já ouvi falar, vocês já ouviram falar. Me fala aí no chat ali, professora, já ouviu falar de mapa mental? Nem todo mundo vê, né, o mapa mental. Eu já ouvi, eu demorei para ver, eu aprendi mapa mental quando eu estava muito para vestibular, né? Nos anos, lá no finalzinho dos anos 80 ainda, comecinho dos anos 90, quando eu estudava muito para vestibular, eu aprendi mapa mental já naquela época. Mapa mental é uma coisa bem antiga. Andressa, já ouviu falar de mapa mental? Ó, a Andressa respondeu lá. Então, o mapa mental, ele começa de algo que não tem nada a ver com o que você vai estudar. Como assim não tem nada a ver com o que você vai estudar? Então, para que que eu vou usar? Simples. Uma sequência que você sabe. Então, o que que eu usava lá nos anos 90, lá quando eu falei que eu fazia vestibular? Eu usava, adivinha o quê? Eu usava as estações tubo aqui em Curitiba, mais especificamente da Rua Marechal Floriano. O que que acontece? Eu sabia todas as estações tubo, eu sabia desde a que saía lá do terminal do Boqueirão até o centro. Acho que eram 11 no total. Então, duas entre e os terminais, claro, né? Aqui em Curitiba tem lá o terminal do Boqueirão, terminal do Carmo e terminal do Auer e daí centro. Então são quatro, sabe, daí isso dá um total de quase dá 12 quilômetros. Entre os terminais tem as estações tubos. Eu não sei se vocês têm esse sistema de transporte aí, mas é uma sequência. Então, como eu sei a sequência de cor, eu posso colocar coisas que eu vou estudar dentro dessas estações tubo. E como eu sei a sequência e a tua mente grava coisas em movimento, grave isso para você. A tua mente grava melhor coisas em movimento. Por exemplo, desta aula, você pode lembrar de mim, porque eu estou aqui ó, em movimento, você vai lembrar que eu fiz isso. E você pode lembrar que eu fiz isso, mas pode não lembrar do texto. Ou seja, sua mente grava melhor coisas em movimento do que coisas estáticas. E no mapa mental a gente usa muito isso, coisas em movimento. Então, se eu estou estudando história, eu posso distribuir a história em todas as estações tubos aqui de Curitiba, desde saindo lá do terminal do Boqueirão até chegando no centro. Por exemplo, da tua escola até a tua casa, quem vai de van ou vai de ônibus, ou mesmo quem vai de a pé, sabe tudo que tem no caminho. E neste caminho você pode distribuir aquilo que você precisa estudar, o que você precisa lembrar. E daí lá na hora você só sai e vai caminhando na tua mente, né, na tua cabeça, você vai caminhando e passando por essas coisas. E toda vez que você passar por aquela coisa, você vai lembrar. Você pode fazer esse teste hoje. Você pode pegar uma matéria de hoje e distribuir ela no caminho até a tua casa. Amanhã, voltando, você vai lembrar de cada coisa. Isso é um mapa mental.
Fazendo um paralelo aqui com o Storytelling, né, quando eu comecei a falar, era exatamente isso. O Storytelling, ele conta uma história sobre aquilo, uma história sobre um fato. Eu não acho muito usual porque ele aumenta, porque você precisa aumentar, você precisa inflar. E inflando, você ocupa mais memória, ocupando mais memória, você acaba não gostando, ou você tem que fazer uma história muito interessante mesmo para que o storytelling seja palpável para você. Para algumas coisas serve, para outras já nem, né, não é tão interessante. Vamos continuar ali. Então, os três juntos, né, igual a mudança, o público sai diferente de como entrou. Em uma frase, storytelling é a arte de contar uma história de forma organizada para que ela seja entendida, sentida e lembrada. Isso pode até estar em uma pergunta lá no final. Antes de tudo, o que é narrativa? Narrativa é o fio que liga os fatos. Então, narrativa é o fio que liga os fatos. O fato solto. Cheguei atrasado na sala. Ó, solto. Cheguei atrasado na sala. Narrativa. Olha só a narrativa como fica diferente. Perdi o ônibus às 6h40 porque parei para ajudar minha vizinha a descer as compras, por isso cheguei atrasado. Viu como é diferente? Narrativa é contar. Narrativa é contar. O fato solto é só o fato solto. Toda narrativa responde a 4 perguntas. Olha só, presta bem atenção ali. Toda narrativa responde a 4 perguntas. Quem é a pessoa? Onde e quando foi? O que atrapalhou? O que mudou no final? Temos ali no final, ó. Quem é a pessoa? O personagem. Você, o personagem. Onde e quando foi? É o cenário. O que atrapalhou? O conflito, o problema. O que mudou no final? O desfecho. Teste rápido. Se dá para trocar a ordem das frases sem estragar nada, você fez uma lista, não uma narrativa. Então, se dá para trocar a ordem das frases sem estragar nada, você fez uma lista e não uma narrativa. Pode ver que no nosso texto não dá para trocar a ordem ali do que está acontecendo, tá? As etapas, início, meio e fim, que eu falei lá na frente, tá? Início, meio e fim, lá atrás, né? Quem você é e como as coisas estavam. Curto, 1/4 do tempo. 1/4 do tempo. O computador lá em casa queimou. Meio, o conflito. O que deu errado e o que você tentou. É a parte mais longa, a metade do tempo. Abri escondido, quase matei a máquina. Passei 3 meses testando a peça velha. Fim, o desfecho. O que mudou, o que mudou e o que ficou de aprendizado. 1/4 do tempo. Então você tem 1/4 mais 1/4 que vai dar lá a metade do tempo e o meio, né, ocupa a outra metade. Então, hoje sou eu que conserto as máquinas do laboratório. Isso, esse começo, meio e fim está se referindo à história que a gente viu lá no comecinho. A regra que vale para a vida inteira. História sem conflito não é história, é currículo falado. Então, se você vai contar uma história, o meio dessa história é o conflito, tá? Se você vai contar essa história, o meio da história tem que ser o conflito. Tem que ter um início, a solução, e um desfecho no fim? Não. 4 elementos de qualquer história. 4 elementos de qualquer história. A gente acabou de ver no slide anterior, né? Vamos ver ali, ó. Quem é a pessoa, o personagem, quando foi, onde é o cenário, o que atrapalhou o conflito e o que mudou é o final. Isso está descrito aqui agora, ó. Os 4 elementos de qualquer história. Personagem, alguém de carne e osso, com nome. Se for sobre você, diga eu. João, 17 anos, primeiro da família a mexer no computador. Conflito, o obstáculo. Sem ele, o público não tem motivo para continuar ouvindo. A máquina queimada e sem dinheiro para o conserto. A virada, o momento em que a coisa muda de rumo. Descobrir os vídeos de manutenção e começar a testar peças velhas. Desfecho, o resultado concreto de preferência com um número ou fato verificável. Exemplo, 4 computadores do laboratório funcionando. Dica do professor: peça o conflito primeiro, em uma frase. Quem consegue isso já tem uma história inteira, tá? Aí nós temos isso que eu tinha falado do Alura, tá? Isso vai estar lá no Alura e vai estar lá como Storytelling. Eu vou fazer esses passos hoje com vocês
mas na sequência, tá? Agora eu vou deixar isso para vocês resolverem. Tem 5 exercícios ali, tá? Eu falei, lembra, da narrativa ia cair? A primeira pergunta já ali, ó. A estrutura assim, fio 2, 3, perguntinha 4, perguntinha 5. 5 perguntinhas ali, como que a gente vai fazer? Mesmo formato, né? Do que a gente fazia anteriormente. Faz o xizinho vermelho e compartilha. Se usar o do Google Docs, é muito melhor, né? Eu vou fazer agora aqui, vou sair aqui desta tela e vou entrar na minha tela, essa daqui. Ó, agora eu já tenho acesso ao Alura de vocês. Vamos ver se eu consigo entrar via aquele link que está ali. Vou fechar essas aqui. Provavelmente sim, que eu já vi ali. Cadê a minha aula 30? Tá aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Era bem aqui, ó. Então, se eu der... nem preciso dar um escape aqui. Posso dar um Ctrl aqui. E cair aqui, ó. Exatamente onde vocês vão cair quando clicarem ali no link, ó. Eu nem comecei a unidade, ó. Vou começar a iniciar a unidade aqui, ó. Iniciar, vou começar com vocês. Então, os passos são esses aqui, ó. Iniciar a unidade, daí tem um videozinho. Claro que você não vai fazer isso agora, né? Isso aqui é para você fazer na sequência, tá? Depois a gente pode até dar uma olhada juntos ali como é que vai correr, mas é basicamente o que eu já passei. Então vocês têm duas oportunidades e grave isso já para sua vida. Quanto mais você vê de uma coisa, mais você aprende. Você está aí onde você está, né, vendo o vídeo e você ouve a minha voz. Às vezes você não, nem da minha voz você gostou, da minha imagem menos ainda. Mas você tem ali a outra professora que está ali aparecendo na imagem. Outra voz, outra imagem, vai falar de uma outra forma. Isso é muito importante para a sua vida, para você ver vários assuntos de formas e vozes diferentes, tá? Isso causa no seu cérebrozinho um gatilho de aprendizado. É gatilho de aprendizado comparativo, o nome certo, tá? Você viu comigo, quando ela fala aí, você se lembra, mas o professor Abel falou de um outro jeito, ou ele nem falou disso, ou ele falou mais sobre isso, menos tal. Você vai fazendo uma comparação, é inevitável que o seu cérebro faça essa comparação, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Gmail, que deveria estar aberto, mas não está, eu vou abrir ele aqui. Vou pegar vocês... não, eu vou no Classroom. Onde está meu Classroom? Aqui, ó. Só que eu vou pegar vocês aqui. Vamos por ordem de quem está aí. Quem está ali primeiro, a professora Vera do Goretti, né? Vamos ver aqui, análise dos sistemas, tá o Tânia, tá aqui. Aqui, do Goretti, da professora que está ali. A outra escola, que é o Cavacin, quem é de outra escola que não é o Goretti, me chama ali, porque senão eu não vou postar para quem não está ali, tá? Tá? Alguém que não seja do Goretti me chama ali no chatzinho. Então essa é a parte 1. Depois a gente vai conferir junto ali no gabarito. Está postado. Então, Prof. Vera, está postado lá, está no Classroom de vocês, né? Gorete, né? Tá. Exato, exato. E deveria estar 3, né? Isso, o Pilar também. Então eu nem vou. Exato, exato. Então nem vou postar para eles. Eles vão ficar sem nota. E já postei para o professor. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. São 11h27. Eu chamo vocês pertinho ali de 11h27, 28 eu chamo. 11h17. Quando for 11h27, 11h28 eu chamo, que senão não dá tempo da gente fazer o final ali, né? Vocês estão na última aula já? Não. Não ainda, né? Então, beleza. Então dá pra gente fazer até o final. Eu tenho aqui com vocês, de acordo com o meu horário, até as 11h55. Então tem bastante tempo ainda. Dá tempo de a gente fazer essa e começar outra e dar uma olhadinha no Alura, beleza? Então tá com vocês aí.
Muito bem, estamos de volta. Vamos conferir algumas questões, né? Eu já tenho aqui o gabarito pronto. Vamos dar uma olhadinha. Vou continuar recebendo lá os que vocês forem me mandando. E a gente vai fazer a parte 2 da aula bem rapidinho para a gente poder dar uma olhada naquelas questões que eu falei do Alura, tá? Daí as outras aulas a gente faz num outro formato, daí olhando o Alura, olhando aqui, olhando as aulas. Vamos lá então. Resposta da parte um. Respostas da parte um. Então a questão um. Ah, já vieram todas? Ah, já mandaram também da questão 2. Eu achei que eles iam me mandar separado as perguntas, mas não mandaram. Deixa eu ver. Eu não vou resgatar ali as perguntas. Vamos direto ali para a resposta, então. Então, a resposta da questão 1 era a letrinha B, liga os fatos por causa e consequência, né? No slide, a resposta estava no slide 9 da parte 1. Lista é a sequência, narrativa é a sequência com motivo. É o A ali é o distrator de tamanho. Questão 2, letra C, né? O conflito, slide 10. O meio é a parte mais longa e é onde mora o problema. Quem marca a linha letrinha D, né? Confundiu meio e fim. Tá fazendo um paralelo ali com quem errou a questão. Então, letrinha B, a questão 3 era a letrinha B, não cria conexão emocional. Estava no slide 7. Os fatos eram idênticos nas duas versões, só a ordem mudou. Esse é o ponto, esse é o ponto da aula inteira. Questãozinha 4 era a alternativa C, a virada, no slide 11. É o momento em que a situação muda de rumo. Quem marca B parou no resultado que veio logo depois. Questãozinha 5 era a letrinha B, o conflito, né? Slides 9 e 10. Nasceu, estudou, formou-se, é a linha do tempo. Dá para trocar a ordem sem estragar nada. Então vamos para a parte 2 da aula, que eu já tenho aqui, que é esta daqui, que não apareceu, agora vai aparecer. Não, aqui ainda é o gabarito. Então vamos fechar esta parte. E vamos aqui. Parte 2, vamos colocar aqui desde o início. E vamos dar prosseguimento. Aqui tem novamente os gabaritos, né, da parte 1. Então, a parte 2 aqui, por que o Storytelling funciona? Cria uma conexão emocional. Você lembra do enredo do último filme? Você lembra do enredo do último filme que assistiu, mas não lembra do preço do ingresso. O cérebro guarda a história, não tabela. E aí, com o filme acontece bastante isso. Eu acho que a ideia do Storytelling é fazer esse paralelo, né, de história com filme, enredo do filme, o assunto principal, aquele que eles chamam lá de virada no meio, plot twist, né? Que é a virada lá na parte principal do filme. Explica o complicado. Explicar. Banco de dados. Explicar, por exemplo, banco de dados. É difícil de dizer. É difícil dizer o que é. Um armário de fichas que cada gaveta tem uma etiqueta. É um armário de fichas que cada gaveta tem uma etiqueta. Todo mundo entende. Ele fez um paralelo ali, né? Quando a gente fala. Acontece muito com linguagem de programação isso. Se você fala assim, você tem que fazer um curso de Java que você vai se dar bem na vida como programador. A pessoa não se interessa em fazer, até porque ela acha difícil. Agora, se você falar, faça um curso de programação, aí a pessoa já se interessa mais. É o que acontece ali com o banco de dados. Tentar explicar banco de dados, falar para você banco de dados é uma coisa difícil, mas falar para você que é um armário e tem várias gavetas, cada gaveta tem uma etiqueta, fica mais entendível. Convence. Um dado informa. 90% dos acidentes são por distração. Uma história faz agir. Meu tio desviou o olho para o celular por 2 segundos. Por isso vale para nós. Quem trabalha com sistemas passa o dia explicando coisa técnica para gente que não é técnica. Cliente, chefe, professor, banca. Storytelling é ferramenta de trabalho. Então, 4 botões de uma história: fonte, voz, intenção e formato. Fonte, voz, intenção e formato. Fonte, de onde a história vem vivida, pesquisada, reunida de várias pessoas. Voz, quem conta, você mesmo, a empresa, um cliente.
Intenção. Para que informar? Convencer, emocionar. Formato. Em que forma curta, em que forma, né? Curta ou longa, texto, imagem ou vídeo. A mesma história do João, mudando um botão de cada vez. Muda a voz. Quem conta é o professor do laboratório. Vira recomendação e não um autoelogio. Muda o formato. Um vídeo de 30 segundos com a máquina ligando vira portfólio. Antes de contar qualquer coisa, decida os quatro. Antes de contar qualquer coisa, decida os quatro. História boa contada na voz errada ou no formato errado não chega em ninguém. É isso que eu falei da voz ali. Voz é muito importante, principalmente para aulas de matemática. Eu também dou aula de matemática e sempre aconselho meus alunos a verem vários vídeos da mesma coisa. Porque às vezes a minha voz não te parece agradável e aquilo faz, assim, mesmo que 10% do que você. Pode até tirar 10% daquilo que você podia ter aprendido. E mudando a voz, mudando o formato, pode ser que você pegue a mesma coisa. E eu vi vários, na minha vida dentro da matemática, eu vi muitas vezes isso daí. É, com tal professor eu vi e eu aprendi, com tal professor eu vi e não aprendi. E na verdade ele viu a mesma coisa. Ele viu exatamente as mesmas coisas, dito pelas mesmas palavras, mas a- talvez ali a voz, talvez ali os gestos, talvez ali o momento fez com que aquela pessoa aprendesse aquilo e em outro momento não aprendeu. Onde usar onde usar apresentações pessoais, abertura fraca e abertura forte ali, abertura fraca. O meu nome é João, tenho 17 anos, estudo aqui e vou falar sobre as minhas conquistas. Agora uma abertura forte, veja como é diferente. Há 2 anos eu não sabia nem trocar a memória de um computador. Semana passada consertei 4 máquinas de laboratório. Vou contar como isso aconteceu. Viu a diferença entre uma abertura fraca e uma abertura forte? Na abertura fraca ali, a plateia sabe o seu nome e já sabe o tema. Você gastou 15 segundos sem dizer nada. No segundo ali, começa pelo contraste e promete um final. Aí sim, você diz seu nome e a plateia já quer ouvir. Regra dos 10 segundos. A plateia decide nos 10 primeiros segundos se vai prestar atenção ou pegar o celular. Não gaste esse tempo com bom dia, hoje vou te falar sobre. Considerei muito importante essa parte aqui, ó, dá um norte decisivo para você. O que ele falou ali dos 10 segundos pode ser a diferença entre você estar falando para ninguém e estar falando com as pessoas prestando atenção naquilo que você quer. Onde usar a entrevista? A entrevista, método STAR. Pergunta clássica de entrevista. Pergunta clássica de entrevista. Me conte um problema que você já resolveu. Resposta ruim. Sou esforçado, proativo e aprendo rápido. E para vocês que estão indo para o mercado de trabalho, isso aqui é um norte das coisas. Isso aqui pode ser a diferença entre você entrar numa entrevista e sair com a vaga de emprego, ou entrar numa entrevista e ouvir aquela frase: Zezinho, quando der, a gente vai ligar para você. Vamos ver aqui, qualquer coisa a gente liga para você. Isso pode ser essa diferença entre você já sair dali e pegar um papel que é provavelmente solicitando ali exames contratuais, traga documento, isso, aquilo, aquele outro, ou sair dali com uma promessa vazia que você sabe que é mentira. Então vamos lá, resposta ruim. Sou esforçado, proativo e aprendo rápido. Adjetivo sem história, qualquer um fala isso. Resposta sem método. Resposta pelo método STAR. Por isso que chama STAR ali, veja ali as letrinhas, S-T-A-R. S, situação. No estágio, os pedidos chegavam por WhatsApp e se perdiam. T ali de tarefa. Me pediram para organizar isso sem gastar nada. Ação, montei uma planilha compartilhada com um filtro por dia. Resultado, em um mês nenhum pedido se perdeu. Repare, S e T são o início, né? A é o meio, R é o fim. E é a história da parte um com roupas de entrevista, ou seja, é a mesma coisa lá do João que conserta o computador. Só que dessa vez ele não tá, só que dessa vez ele está numa entrevista de emprego.
Onde usar? Projetos escolares. Quando quase todo o trabalho escolar é apresentado assim. Nosso tema é X, dividimos em 3 partes, obrigado. Vira som de fundo. Compare com a versão da história. Projeto, o aplicativo de controle estoque da cantina. Projeto, o aplicativo de controle de estoque da cantina. Situação, a cantina anotava tudo em um caderno. Conflito, em maio faltou pão 3 dias seguidos porque ninguém sabia quanto tinha sobrado. Virada, nossa primeira tela era complicada demais e a dona desistiu de usar. Refizemos com 2 botões grandes. Desfecho, faz 3 semanas que não falta pão. Aqui está a tela. O detalhe que ninguém usa vale ouro. Contar o que deu errado no meio do caminho é isso que mostra que houve trabalho de verdade e é justamente o que a banca quer ouvir. Se não tem problema, não precisa ter solução e não precisa de você, entendeu? Se não tem problema, não precisa solução. Logo, não precisam de você. Então precisa ter um problema para que você seja a solução e as pessoas precisem de você. Principalmente vocês, terceiro ano, amanhã estão no mercado de trabalho e vão ter que saber isso. 4 erros que estragam a história. Para começar, começar pelo começo do mundo. Nasci em 2008. Comece pelo momento em que o problema apareceu. Herói perfeito. Quem nunca errou não emociona ninguém. Conte um erro, é ele que faz o público torcer por você. Final sem desfecho. E aí acabou. Diga o que mudou. O número é um fato. Inventar ou inflar. História falsa desmonta a primeira pergunta. E na entrevista, leva a vaga junto. Olha ali, ó. História falsa desmonta a primeira pergunta. E na entrevista, leva a vaga junto. Conquista pequena vale. Aprender a andar de bicicleta, passar numa prova difícil. Ensinar a mãe a usar o Pix. O que segura a plateia não é o tamanho do feito, é o conflito. Atividade. Você pode começar assim. Aí essa aqui vai ficar, se são 43, eu vou deixar, prof, para vocês, para eles fazerem. A gente pode abrir a partir daqui na próxima aula, daí. Tá, então em duplas, cada um escreve de 10 a 15 linhas de uma história, de uma conquista sua, usando início, meio e fim, tá? Você pode começar assim: eu queria muito, preenchendo ali. Então tá bem, como a gente vai tá começando agora nisso daí, e aquilo que eu falei no começo, o usual do storytelling, depois que você pega bem a manha, ele fica muito útil. Mas ele basicamente não criar um problema para resolver outro, mas ele é algo que envolve um problema e daí transforma aquilo numa solução, tá? Não é, eu falei errado, né? Criar um problema para resolver o outro. Então você pode começar assim, vamos ver ali, você pode começar assim: eu queria muito tal, 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 mas tal, tal, tal estava no caminho. A primeira vez que eu tentei, daí deu errado. Lembra que ele falou? O problema, e a frase que eu falei, se não tem problema, não precisa solução. Logo, nós não precisamos de você. Ninguém em casa acreditava que eu ia conseguir. Segue ali, preenche ali aquela parte. Até hoje eu lembro no dia que tal coisa. Então é um basicão bem que dá para a gente começar bem legal. Escolha uma dessas quatro aberturas e continue. Depois conte o que você tentou e o que deu errado e o que mudou no final. Não precisa ser uma conquista grande. A gente pode começar com uma conquista pequena. Todo mundo já fez algum curso de alguma coisa e todo mundo tem a esperança de alguma coisa, ou quis conquistar alguma coisa. Então você pode começar por uma dessas quatro ali. Ou eu queria, ou a primeira vez que eu tentei, ninguém na casa acreditava que eu ia conseguir, ou até hoje eu lembro do dia em que. No caso de vocês ali, você pode até começar. Até hoje eu lembro do dia em que. Puxa lá para o nono ano. Né? Você está no terceiro agora. Eu lembro, pelo tempo, vocês estão no terceiro ano esse ano, então é provável que vocês começaram a ter o primeiro contato
com a parte informática de desenvolvimento lá no nono ano fazendo Scratch. Alguns oitavos já tinham Scratch, mas pelo que vocês estão no terceiro agora, eu tenho quase certeza que vocês tiveram Scratch no nono ano. Então você pode até começar por ali. Ó. Até hoje eu me lembro do dia que eu fazia os primeiros bloquinhos de Scratch. E dali você deslancha alguma coisa até você chegar agora ali já com um certo conhecimento de desenvolvimento. Vamos ver o próximo slide aqui. Ó. O roteiro e a lista de conferência. Roteiro em 3 blocos, parágrafo, 3 linhas. Quem você é e como as coisas estavam antes. Parágrafo 2, 6 a 8 linhas, o que atrapalhou e o que você tentou, o que deu errado na virada. E parágrafo 3, 3 linhas, o que mudou e o que você aprendeu. Confira antes de entregar. Tem um conflito claro em uma frase, tem uma virada no momento em que mudou, o final diz que mudou de verdade, dá para ler em voz alta em 2 minutos. É tudo verdade? É tudo verdade? É uma pergunta, né? Leia em voz alta para um colega da dupla antes de passar para o Canva. O Canva ali está falando, mas não é para você fazer no Canva. Dá para fazer digitando, daí a gente compartilha lá no Google Docs. Se você mesmo... Deixa eu só ver se tem alguém me chamando. Você está com o chat aí? Scratch era muito chato. O Scratch. Quem falou ali que o Scratch é chato? Era Ana Clara. Era bem chato mesmo. Aliás, é meio... Não é que ele é chato, ele é... Talvez você já tinha algum conhecimento. Porque o Scratch, para quem está começando, ele acha até legalzinho. Eu até hoje faço alguma coisinha em Scratch, é legal. Mas para quem está começando a programação e já tem algum conhecimento, pode ser. Talvez você já tinha algum conhecimento. Você já conhecia Scratch? Antes dali do nono ano? Porque do Scratch, eu sei bem o roteiro. Do Scratch a gente pula para JavaScript o projetinho do Ping Pong. Acho que todo mundo aí já fez o Ping Pong no Scratch e depois fez o Ping Pong em JavaScript, né? Usando o P5JS, né? Quem lembra aí do P5JS? Ah, exato, ó, oitavo e nono ano. Ah, capaz. Depois você viu JavaScript, né? Você fez o ping-pong no Scratch? Não fez? Ah, assim não dá. Então, eu vou pedir para ir dar aula aí para vocês. O ping-pong a gente faz no Scratch, né? No oitavo, nono ano, e depois no primeiro ano, a primeira coisa que a gente faz é o joguinho do ping-pong de JavaScript. Eu fiz, eu vou mostrar para vocês depois. Na próxima aula eu vou mostrar. Eu tenho aqui. Aqui, ó, montando no Canva, tá? Não precisa fazer no Canva essa parte ali, tá? Aí vai vir atividade de fixação também. Eu vou compartilhar com vocês agora esta aula antes do fim. Já estamos quase, temos 5 minutos ainda. Vou compartilhar esta parte para vocês poderem ter essa orientação ali. Onde vocês estão? Oi. 2 minutinhos antes da encerra para a gente organizar o espaço aí. Ok. Então já vou encerrar antes de eu passar ali, mas já fica avisadinho ali para eles que está já no Classroom. Já estou postando agora no Classroom, tá, para vocês. Esta aula agora para fazer os exercícios. Não deixem de entrar no Alura, porque à medida que vocês entram no Alura, por que entrar no Alura? Porque daí eu tenho o controle, agora eu posso ver o que vocês fazem. Eu também entro no Alura e vejo se vocês estão fazendo a lição lá, tá bom? Eu vou encerrando por aqui então, professora Vera, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado por vocês estarem comigo até esse horário e até a próxima aula.